Fala, galera! Num oferecimento de DACAP, Gol Sistemas e Lojas MM, começamos mais um episódio de Gestão FC. Podcast aqui a gente trata de futebol e aqui futebol é o nosso trabalho, né? Peço para vocês que acessem nossas redes sociais que estão aqui na descrição do link, né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, por gentileza, né? É bem importante para a continuidade do nosso projeto. E também tem aqui o link do nosso canal de cortes, onde você consegue ver os melhores momentos de cada um dos nossos episódios. Chegamos hoje, né, a mais um episódio aqui do nosso podcast e com um convidado muito especial, cara internacional aqui, né? Marcelo Lipatin. Bom dia, Marcelo. Que prazer em tê-lo aqui conosco, viu? Orlando, querido, bom dia a você, a todos aqueles que nos ouvem. O prazer é todo meu, é um prazer estar contigo. Queria te parabenizar por essa iniciativa recheada de conteúdo. Eu acompanhei algumas pessoas profissionais da área renomados que vieram, né, ter contigo. Então, parabéns, parabéns. Gestão FC realmente é um tempo de muita qualidade para aqueles que querem beber dessa fonte que é o conhecimento. Obrigado, Marcelo. O propósito do podcast é esse, né? É trazer pessoas e mostrar, né, para o público em geral também, que futebol não é só ali as quatro linhas, né? É, lógico, o palco principal, né, do nosso esporte, mas tem muita gente trabalhando no entorno dele, fazendo trabalhos importantes, né? Como é o seu. Então, né, vamos começar aqui a nossa conversa, porque o rapaz tem história, viu, gente? Então, vamos contar um pouquinho da trajetória do Marcelo. Conta pra gente, Marcelo. Legal, legal. Eu sou o Marcelo Lipatin, antes de mais nada, sou o marido da Yane, pai da Isabela, da Natália e do Benjamin. Sou casado há 22 anos e gosto de me apresentar sempre dessa forma, porque é a parte mais minha, né? Quem eu sou, né? Então, eu sou o marido da Yane, o pai da Isabela, da Natália e do Benjamin. Fui atleta profissional de futebol durante quase 16 anos. Comecei no futsal, Orlando, no futsal, que eu acredito, assim, que deveria ser obrigatoriamente a base para todo início e para toda iniciação futebolística. Cresci com uma geração de amigos, tive o privilégio de jogar ao lado de Ricardinho, hoje comentarista da Sport TV, pentacampeão do mundo, Tcheco, Rodrigo Batata, Alex, que sempre foi o nosso rival, né? Mas aquela geração, Lúcio Flávio, todos aqui de Curitiba, então o futsal para nós, ele foi a base, o início de tudo, e nós fomos para o futebol de campo, essa turminha aí, quando nós tínhamos 15 anos, né? Fomos fazer uma avaliação no campo, no Paraná Clube, ainda, né? Como dizia o Paraná, o pessoal fala do Paraná, né? Aquilo que diz o hino, Paraná nasceu gigante e nós todos participamos dessa fusão, né? De Pinheiros para Paraná. E o Paraná, naquela época, era a base mais forte que tinha no estado, estava anos-luz do Curitiba, anos-luz do Atlético, a gente, né, ganhava quase tudo, e assim foi. É só analisar a geração que você está falando, né? É, Dos atletas que você está dizendo e aí, né? outros tantos, viu, que, assim, que seguiram Uhum, o Mozart, que hoje é treinador, uhum, Milton Duó, uma galera, uhum. assim, que, não quero ser injusto com ninguém, mas muita gente boa, sabe, que Sim. venceu, viveu do futebol, né? E assim foi, né? Eu com 18 anos, depois de tanto tempo no Paraná, eu fui liberado, fui dispensado, porque acontece, chega um momento que vai afunilando, né? E aí eu fui, por incrível que pareça, digo aos olhos humanos, não serviu para o Paraná, aí eu fui pro Paris Saint-Germain. Eu joguei 2 anos no Paris Saint-Germain, fiquei 2 anos de 96 a 98, né? Entre a equipe B do PSG, morei 2 anos em Paris, aprendi a falar Era a francês. época que o Raí jogava lá, Petit? Aí, Ricardo Gomes era o treinador, Uhum, uhum, Leonardo, uhum, Nicolás Anelka, timaço, Orlando, um timaço, assim, uhum. sabe? É, o PSG não era o PSG de hoje, estava começando, porque é um clube novo, relativamente novo, né? Joel Batz era o treinador de goleiros, não sei se você lembra, era goleiro da seleção Goleiro da francesa. seleção de 86, não foi? Isso É. aí. Então, assim, era um recheado de estrelas, assim, né? De estrelas que traziam para nós, jovens jogadores, eu tinha 19, né? Eu fiquei dos 18 aos 21 lá, traziam muita bagagem, né? Depois, finalizou os meus 2 anos lá, naquela época a tecnologia era diferente, né? E aí foram alguns
clubes e países ao longo da carreira, né? Dentre eles, América do México, estive 1 ano e meio no América do México, fomos campeões mexicanos, né? Estive no Bari da Itália, estive no Grêmio, naquela Batalha dos Aflitos, acho que vocês lembram, né? Sempre muito Jogaço, né? história. Depois joguei em Portugal 3 anos também. Mas eu provei, assim, Orlando, de várias experiências do futebol, sabe? Porque fui campeão, fui rebaixado, fiz gols incríveis, gols maravilhosos, perdi outros assim que você fala, meu Deus, como é que você perdeu esse gol, né? Recebi em dia, não recebia, né? Teve gente que me ajudou, outras que talvez não me ajudaram, ou seja, o futebol ele me deu assim bastante anticorpos assim para a vida após o futebol. Assim que é bom, né? Experiência é o que não faltou, né? E eu É findei aprendizado. em 2010 aqui no J. Malucelli, Corinthians Paranaense, já a caminho dos 34, né? E joguei também no Japão em 2002, né? Grécia, joguei no Uruguai também, que é o meu país Pois é, natural. eu queria te perguntar uma coisa, já fiquei curioso, assim. Você começou no futsal aqui em Curitiba. Quando que você veio do Uruguai para cá, então? Eu vim quando eu tinha 7 anos. Ah, você veio mais cedo. Eu vim por, Uhum. por uma mudança da minha família. Os meus pais Uhum. vieram para cá em busca de condição. Meus filhos já moravam aqui, então nós viemos para cá novinhos, né? Novinhos. Aí eu estudei aqui, né? Cresci aqui. A minha cultura é toda brasileira, apesar de amar o meu país. O Uruguai é um país que, cara, ele é maravilhoso. Ele é pequeno. Somos 3 milhões de habitantes, né? E tem um livro que chama O Milagre do Futebol Uruguaio. Já li. Sério? Uhum. Que legal, né? Ele é incrível como tem jogador uruguaio no mundo todo, Uruguai. O Uruguai, em termos proporcionais, ele forma mais atletas que o Brasil. Se você vê os uruguaios jogando no mundo inteiro, quantidade que exporta pelo número de habitantes, porque o Uruguai é Curitiba, região metropolitana, pelo número É, de habitantes, né? Eu me empolgo de falar do Uruguai, você sabe que, vou confessar um negócio que não tem nada a ver com o podcast aqui, mas o meu sonho de aposentadoria é morar em Montevidéu. Eu adoro o Uruguai, cara. eu até arrepia, bicho, porque eu É, acredito, o Uruguai é o cheiro, as pessoas, as comidas, é. o estilo de vida, sabe? Uhum, O Uruguai, assim, eu tinha a possibilidade de morar lá já de adulto, né? Quando eu jogava uhum. lá, morei com os meus avós, ainda estava iniciando a carreira, Que da hora. e, e assim, a cultura uruguaia é algo incrível. O ser humano é diferente daqui, diferente daqui. É diferente, muito legal. Eu vim até de azulzinho, né, de celeste, para te homenagear hoje. Também, obrigado. Daí você estava no Corinthians Paranaense Aí eu aqui. encerrei. Aí eu encerrei em Uhum. 2010, né? Foram 8 países ao longo de Caramba. 14 a 16 anos, né? Eu aprendi 4 idiomas, né? Isso, futebol me permitiu. Hoje eu falo francês, falo italiano, né? Posso dizer que me comunico bem. O português e o espanhol são as minhas línguas madres, né? E me viro um pouquinho com o inglês, né? O inglês a gente vai se virando. Então, o futebol, além de conhecer culturas diversas, né? Por exemplo, a cultura japonesa, eu lembro, a gente está há pouco tempo diferenciando o lixo, né? O reciclável e não reciclável, né? No Japão, em 2000, quando eu joguei lá, eu ainda não sabia disso, e a comunicação realmente tinha acabado de casar, é diferente, né? Eu Uhum. lembro que a gente, embaixo do prédio que a gente morava, é, tinha alguma coisa para fazer para pôr o lixo reciclável do lado e do outro, e eu não sabia o que fazer, só que eu precisava tirar o lixo de casa, né? E aí eu lembro que a minha esposa ficava lá no 11º andar, e eu não sabia como fazer. Eu falei, vou levantar para jogar o lixo aqui embaixo, né? E aí ela me dava um sinal, olhava para cima assim, né? E ela falava assim, vai, vai, vai. Aí eu ia, jogava o lixo até que um dia eles vieram bater na porta e me ensinaram, né? Assim, nos fizeram saber que havia uma diferenciação do lixo. Ou seja, é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Que vem aí a trazer bastante conhecimento para nós. Uma experiência fantástica, né, Pati? Nossa, você conhecer culturas, países, né? Além, lógico, que você está ali fazendo o que você ama, que é jogar bola.
essa experiência e crescimento pessoal é algo que não tem dinheiro que pague, né, cara? Não tem, é verdade. Os detalhes, sabe? Uhum. Os pormenores ali, não tem nem como a gente explicar. Te narrei uma cena, pode parecer banal, mas que para mim ficou gravado, ficou registrada, porque ela fala muito de respeito, de organização, de fazer o que é certo, né? E da gente vem de uma cultura onde aquele jeitinho, ele tá impregnado na gente, né? E ele, Uhum. não, é assim, assado, e foi muito legal. Dá mais no futebol, né? Jeitinho é uma coisa que tem bastante, né? Eu sou meio crítico dessas coisas. É, bem isso. Fala galera ligado no Gestão FC. A Dacap é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da Dacap e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa. Tá, aí você parou de jogar e o que você foi fazer da vida? Parei em 2010, e o interessante foi que, ao longo dos meus 16 anos de carreira, 14 a 16 anos, eu me entreguei muito ao futebol. Assim, eu não trouxe nada para o lado de cá. Eu deixei tudo lá, ou seja, eu amo futebol e quando jogava, eu me dedicava muito, assim, a minha família, minha esposa, meus filhos, eles permitiam com que como é o físico, né? Ou seja, é, com que a gente tivesse toda a condição de ir para campo e brigar por uma posição de... Eu fui um bom jogador, né? Não fui nada do outro mundo, mas, puxa, vivi do Ah, você futebol. jogava bem, cara. Eu lembro de você jogando. Você jogava bem, Obrigado, cara. obrigado. Mas o que eu quero te dizer é que não fui nada, né, do outro mundo. E o mais legal que eu vejo que hoje eu tenho 27 anos que eu trabalho com futebol. Eu falo para as pessoas que para mim o futebol é algo muito sério, porque eu trago o pão para minha mesa através do futebol. Isso. Então, hoje eu tenho uma outra função, mas o futebol para mim é algo muito sério. Então, quando eu jogava, era muito sério, sabe? É, é, desde quantas vezes que a gente treina com dores, joga com dores, sabe, com inúmeras, mas inúmeras, não é pouca dor, não. Os atletas de alta performance sabem disso. Então, quando eu finalizei em 2010, a minha bateria acabou. Assim, foi incrível. A minha bateria, ela findou. Tanto é que eu tive um convite para ir para o Ceará, que estava na Série A. O treinador era o Mário Sérgio. E o Samir, que era o preparador físico dele, me ligou e falou assim: Puxa, vem para cá. Falei, Samir, eu parei, cara. Tava na Série A. Falei, cara, parei, não quero mais. E Esgotou. esgotou. Mas assim, com a sensação, sabe, Orlando, de dever cumprido, sabe? Uhum. Porra, valeu. Consciência limpa. Uhum. Consciência limpa, né? De olhar para trás e falar assim, cara, deixei tudo. Uhum. Agora vamos. E aí, os meus últimos meses de J. Malucelli, de Corinthians Paranaense, eles foram talvez os mais difíceis, porque, digo os últimos dois, porque eu já não estava mais ali. A minha cabeça, minha chave, ela tinha virado. O meu chip já não era mais de atleta, e muito claramente, nos últimos 6 meses da minha carreira, eu decidi ser agente de jogadores. Eu vou te explicar por que que eu decidi. Eu queria ser treinador até então, eu joguei pensando, não, vou ser treinador, já tinha minha comissão técnica, tal. Eu parei em 2010, o meu filho Benjamin tinha acabado de nascer, né? Tinha alguns meses. A minha esposa, que teve os nossos 3 filhos, quase todos criados fora do Brasil, longe de pai, de mãe para ajudar, né? Quando o Benja nasceu, ela teve um pouquinho de depressão pós-parto, né? Sim. E aí você começa a considerar muita coisa. Puxa, serei eu treinador, vou iniciar essa carreira de treinador, para pegar esse time do interior, os caras me xingarem, jogar xixi na minha cabeça. Sabe como é que é interior, né? Ficarem cuspindo, sabe? Falei, eu vou sozinho. Pensei, falei, irei sozinho? Falei, não vou pagar esse preço, não estou afim. E aí eu falei, cara, não quero isso para minha vida, não estou disposto a começar do zero uma nova jornada. E aí, assim, muito, muito divinamente, assim, eu falei, eu vou ser agente de jogadores, né? E esses anos de atleta, né, nos países, conhecendo muita gente e vivendo da maneira que eu vivi o futebol, me abriu muita porta, né? Me permite, independente dos gols que eu fiz, o que eu errei, mas aquilo que eu fui como atleta, me permite bater na porta dos clubes e ser. Relacionamento, né? O É, network. Uhum. é. Uhum. E aí eu startei essa
essa área da minha vida que foi a gestão da carreira de atletas, que me acompanha até hoje já dividida, né, com uma outra categoria, mas faço isso desde há 12 anos já. Em 2010, naquela época, você lembra, tinha o agente FIFA, né? Uhum. E eu lembro, vou te narrar uma experiência que eu vivi. Eu parei em abril de 2010, dia 6 de abril. Dia 9, eu já tinha ido para Portugal, restabelecer contato, peguei um monte de DVD que eu trouxe de atletas e pus na mala e fui. Na época era o DVD, né? E aí fui falando com os clubes, tal, e dentre eles eu conversei com o professor Manuel Machado, que era treinador do Nacional dele da Madeira, e eu caí na graça, não foi meu treinador, mas a gente se relacionava bem, ele falou assim, Marcelo, eu vou querer um jogador, um box-to-box, assim, assado, tal, como o Edson Cita, acho que você lembra do Edson Cita, que jogou no Paraná Clube, né? Isso. E o Edson é meu amigo, falei, mister, ele falou assim, só que eu tô indo pro Vitória de Guimarães. E eu falei, poxa, caramba, que legal, um time maior, né? E eu comecei a mexer tal, fui atrás do Edson, falei, mister, mas não pode ser o Edson Cita? E ele falou assim, mas o Edson tal, acho que tinha um enroscozinho lá atrás. Eu falei, não, mas isso já passou, e aí e tal, e acabei levando o Edson Cito para lá. Eu tô te Foi. narrando isso para chegar nessa questão da gente FIFA. Ele Não, veio, tá bom demais, cara. Vai falando aí. então tá bom. Aí levei o Edson Cita para lá, tal, e totalmente verde, sem nenhuma experiência, né? E tinha combinado com o clube uma comissão pelo meu trabalho, tal. Cheguei lá e eu falei, aí eu, né, primeiro negócio que eu tinha feito em 2010, o Edson Cita feliz e tal, e eu pensando, mas cadê meu dinheiro, né, minha comissão, meu ganho, né? E aí o advogado do clube falou assim, Marcelo, você tem a tua credencial FIFA para a gente poder te pagar? E eu nem... Falei, Hã? Que é isso? o que é isso, né? Rapaz, mas aquilo me incomodou tanto. E aí Imagina. eu consegui trazer um parceiro para poder assinar ali, receber corretamente, aí, né, tudo bem, beleza. Aí recebemos, tal, dividimos ali a comissão, aí voltei para o Brasil, o vice-presidente do Vitória de Guimarães veio para o Brasil, acho que um mês depois, né, e veio levar o Marcelo Toscano, não sei se você lembra. É, atacante, né? Marcelo Uhum. Toscano, e ele chegou aqui no hotel e falou assim, ó, Lipatinho, vem cá tomar um café comigo, pá. Falei, vou, aí começamos a conversar, tal. E naquele momento tinham dois empresários também no hotel, né? E ele me apresentou, e a primeira pergunta que os caras me fizeram foram, né? Assim, você é agente FIFA? Rapaz, e aquilo me caiu mal de novo. Eu olhando para os caras assim, olhei, falei assim, poxa, esse cara, nada contra gordinho, não entende nada de futebol. Eu joguei minha vida toda, eles vêm tirar com a minha cara, né? Eu falei, eu vou atrás desse negócio, não sei onde é que faz, mas eu vou atrás. E aí eu fui, sabe para onde, Orlando? Fui para o Uruguai, para o meu país. Fiz a prova em setembro de 2010, né? Fiz a prova FIFA, que ela acontecia 2 vezes por ano. E aí me tornei um agente FIFA, né? Hoje já mudou a nomenclatura, hoje é intermediário CBF, né? Mas aquele título, né, de agente FIFA a gente não perde, né? Então foi uma experiência nova para poder me legalizar, né? E não fazer somente da minha experiência como atleta, né? O meu chão para poder trabalhar nessa nova função. Aí perguntava, não, só agente FIFA. Que é Quem me isso, cara? perguntava, eu Tá falava, carteirada aí, tá aqui, já ó. uma carteirada. E era um pouco, sabe? É uma prova que você faz, uma prova muito Uhum. difícil, porque são assuntos que a gente não trata. Você fala de indenização por formação, em percentual, quando o atleta, eles criam assim, é muito difícil. Eu fiz no Uruguai e passei, e, enfim, e aí comecei mas também a carteirada, ela é só um detalhe, porque, Sim, sim. né, não é ela quem faz. Tava brincando mais pelo orgulho. Agora eu Não, mas tenho. claro, com certeza. É. E aí, cara, daí você começou a negociar atleta, né? Tinha uma carteira grande de atletas, bastante gente. Olha só, eu tinha um professor, um cara que me ajudou muito, que é o Sandro Becker, no começo da minha carreira, porque quando você começa algo, a gente, a gente precisa de referências, né? Uhum. E naquela ideia de ser empresário, né? Um dia eu fui almoçar com ele, o Sandro foi
um zagueiro, né? E ele depois era o agente do luxo da seleção brasileira, tinha uma Uhum. carteira, assim, muito Uhum. boa de atletas. Ele veio para Curitiba, gauchão, grossão, assim, e eu dizendo que eu estava fazendo isso aqui, estava bem no comecinho, né? E ele olhou para mim e falou assim, ei, olha aqui, tu tem que ver o que tu quer fazer. Tu pode ser, tu pode, aí, grossão assim, tu pode ser, trabalhar para o clube, você pode trabalhar, você pode ser um Zé Orelha que ouve aqui, se mete lá, você pode ficar mosqueando. Ele fala assim, eu sou agente de jogadores. E quando ele falou isso para mim, eu falei assim, caramba, é isso que eu quero. Porque eu me identificava por ter sido atleta, né? Uhum. E o atleta, Orlando, ele carece de um agente. Ele É isso que eu ia precisa. falar, é uma função tão importante, né, Lipatinho? Porque geralmente o atleta não se liga nessas coisas, né? Você ter alguém para cuidar né, dessa área de negociação, de contrato, tudo mais, é muito importante, né? E sabe que é uma área que ela é mal falada porque se traz sempre a ideia que o agente é uma figura não grata, mas é uma figura, como você falou, fundamental. 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 Eu creio que o grande desafio é esse problema de identificação, é saber quem você serve. Uhum. Ou seja, a Lipatin Sports hoje é agente de jogadores, é uma empresa que gerencia a vida, a carreira de atleta. Por que eu estou te falando isso? É claro que eu tenho um bom relacionamento com os clubes que são o meu segundo cliente, Uhum. mas o meu primeiro é o atleta. O que eu quero te dizer? A gente sempre tenta contornar quando há um desgaste, buscar, mas numa dividida, num divisor de águas, eu fico do lado do atleta. O atleta, Eu claro. fico do lado do atleta. Isso Uhum. é característico da empresa. Ou seja, vamos tentar minimizar, ajustar para que, né, haja o menos desgaste. Mas se porventura houver uma ruptura ou não tiver onde fazer, eu fico abraçado com o atleta, né? Então, saber quem você é nesse meio, ele te traz, ao meu modo de ver, é claro, ele te facilita o caminho, sabe? Que E já te gera propósito, né, do que você está fazendo, né? Você entende o porquê que você está fazendo, então é o atleta tal, fico com a tua frase. Ele né? era propósito. Perfeito. É. Não, muito legal, cara. E aí, conta mais. Tem mais história, viu, gente? Tem. E Tá aí, bom, que eu tô empolgado ouvindo aqui. eu iniciei. Os primeiros atletas que eu tive Hum. foram aqueles que jogaram comigo no mesmo ano, ou seja, atletas que há pouco tempo atrás, e aí eles viram que eu iniciei nessa carreira e eles me ligavam, ô tio, pô, resolve as coisas para mim, né? Então, Tipo, pô. e eu não era nenhum velho, eu tinha 34, 33, 34 anos. E aí eu comecei com esses atletas. O Cássio foi um dos primeiros negócios que eu fiz também, que jogou comigo. Ele estava no União de Leiria, levei ele para o Rapid Bucareste da Romênia, isso foi em 2010, né? E aí começou, a gente começa a procurar ter o atleta, né, como o nosso, na nossa carteira de atletas. Então eu comecei lá em 2010 com essa turminha que começou trabalhando comigo, aí você vai, né, iniciando. E o primeiro bom negócio que eu fiz foi em 2011, quando eu levei, digo bom negócio pelo mercado que ele foi, quando eu levei um atacante colombiano chamado Edson Pereira, do, do Las Palmas para o Cruz Azul, né? Cruz Azul do México, né? Então, porque quando a gente, eu não, na minha vida como atleta, Orlando, eu não ganhei muito dinheiro jogando futebol, ou seja, mas eu guardei bastante, que é uma diferença grande, né? A gente tinha uma vida regradinha, então eu guardava 70, 80% que eu ganhava. Guardava, cara, guardava, eu guardava, né? Eu vivia, né? Sempre que eu ia para um clube para outro, procurava ter um carro, que o clube pagasse aluguel, depois das contas do supermercado, escola das crianças, que normalmente em países eles eram pequenos, né? Mas como Portugal, a escola pública é muito boa, então a Uhum. gente, porque eu sabia que o amanhã, né, eu podia performar naquele ano e ter duas, três opções, ou se eu não performasse, eu vinha, né? E eu precisava. Importante você falar um negócio desse, né? Quanto a gente vê de que falta isso, né? Você Ó, orientar a gurizada que tá jogando bola aí hoje, né? Pô, ó, guarda aqui, faz assim. Essa experiência que você teve, eu acho que você deve passar, né, pra gurizada. Vai bastante. nessa função de hoje, porque a gente vê muito. Uhum. Eu não me envolvo na vida financeira do atleta, porque é Uhum. pessoal, mas eu oriento, Claro. eu Conselho, oriento. né? E o Uhum. medo do amanhã, ele é saudável, ele é, Sim. ele é, ele é, ele é inteligente.
O que que é o medo? Não é o medo de ficar guardando, não, é você saber que amanhã a carreira do atleta, ela é muito instável, você pode se Sim, lesionar, então você precisa aproveitar. Imagina um atleta que ganha hoje, vou te dar um exemplo, R$ 50.000. É um baita de um salário. nossa É senhora. muito dinheiro. Uhum. Na Série A, você sabe bem, Série A, 50 mil é um salário baixo. É, Série A, né? Que é um 0,05 de tudo que são os atletas do futebol brasileiro, né? sim. Um atleta, ao meu ver, que ganha R$ 50.000, ele tem que guardar, no mínimo, 35 a R$ 40.000 por mês. Guardar e fazer a vida dele com 10, com 5. Porque no final do ano ele vai ter, se ele guardar em 10 meses, 500 vai ter pau. 480, 500 pau. Ah, E aí o que que ele mas... faz? Ele compra um apartamento, Uhum. ele compra um imóvel, Sim. né? Eu fazia isso com aquilo que eu conseguia guardar, porque isso me dava. Eu fui criado, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, onde os meus pais, a gente não tinha casa própria, né? Então eu cresci vivendo em aluguel. E eu ouvia minha mãe desejar ter uma casa. E ela falava para meu pai, né? Falava assim: puxa, quando é que a gente vai ter o nosso teto? Então aquilo se tornou uma verdade para mim. Uhum. Eu preciso ter a minha casa. Então, o primeiro dinheiro que eu guardei, cara, eu comprei um apartamento, um sobradinho que eu tive ali. E isso eu fui fazendo. E, enquanto eu não findava minha carreira, eu procurava comprar alguns imóveis, né? E esses imóveis me davam o quê? Uma rentabilidade, um aluguel. Sim. E quando eu parasse de jogar, se eu conseguisse ter alguma reservinha, eu não precisava mexer naquela reserva. Uhum. Os aluguéis, e aí o que que eu fazia? Eu me adaptava àquele estilo de vida. Cara, eu me adaptava àquele estilo de vida, porque era a minha realidade hoje. E aí eu construía a minha nova realidade, que era a carreira de agente, né? Então, o atleta, muitas vezes, ele não tem medo amanhã, ele acha que a torneira vai estar aberta sempre assim, ele acha que ele não vai deixar de performar. Eu tenho inúmeros casos de atletas que realmente fizeram mau uso do dinheiro, né? E acordaram tarde. Isso que eu ia comentar, quanto você vê de ex-atletas hoje aí passando dificuldade, né? Justamente por não ter, pô, essa aula que você está dando aqui, né? De consciência, né? Do dinheiro, né? Isso é uma coisa importante e que é um problema que eu vejo, Marcelo, é, aqui no Brasil, que é um problema meio que geral, porque as crianças, a gente não tem uma educação financeira desde do início, né, da nossa vida, tal. Hoje tem, eu vejo minha filha hoje, por exemplo, tendo aula de educação financeira, acho muito bacana, e transportando isso para o futebol é algo que é bem corriqueiro, infelizmente, né? Você foi brilhante mais uma vez, porque essa educação financeira, né? Primeiro que a gente tem que admitir, culturalmente, a gente, quando fala em dinheiro, é um assunto que, né? E dinheiro, para mim, dinheiro é bênção, dinheiro é algo bom. É, é. A Bíblia fala que o amor a dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não Uhum, estamos falando de amor ao dinheiro, estamos falando da necessidade que a gente tem no dia a dia. Com dinheiro eu sim, posso ajudar pessoas, eu posso construir hospitais, eu posso. Ou seja, então, quando a gente admite que dinheiro é bom, e o meu coração não está nele, eu começo a lidar com ele de uma maneira diferente. Eu venho de uma família judia, né? Então, na cultura judaica, o dinheiro, ele é bênção, bênção. E assim eu educo os meus filhos, né? Para que eles respeitem o dinheiro, mas eles não coloquem o coração deles no dinheiro. sim. É, dinheiro é importante, mas não é essencial, né? A Não é. essência, que é o que é a gente, né? Você É, começou falando, sou marido, né, filho, isso é a essência, né? é. Mas o dinheiro é algo importante que te traz muita coisa importante, né, para a vida. É E, isso a- e, aí. a- e a gente, e o atleta, né, Orlando, imagina, Uhum. eu joguei com o Anderson no Grêmio, o Anderson, né? E eu peguei aquela fase que o Anderson virou, né? Quando ele foi vendido para o Porto. Eu lembro que. E eu concentrava junto com ele no quarto. Então o Anderson tinha 16 anos. E as finanças dele, eu não sei te falar exatamente, fizeram assim, né? Ah, E talvez ele não tinha alguém do lado para instruí-lo. Né? uhum. As pessoas que gerenciaram a sua carreira fizeram o que tinham que fazer, mas eu vi isso, por exemplo, nele, que é um amigão querido, né? Hoje ele, não sei como é que ele está, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas muitas pessoas que do nada, né, começaram a ganhar muito, tudo, né? É que o salto é muito rápido, né, Muito, Patinho? muito.
Isso impacta, né? Quem não tem estrutura, não tem realmente o conhecimento, e não é nem obrigatório de se ter esse conhecimento, mas ter pelo menos alguém que o ajude nesse É, momento, né? Que eu é. aconselhe nesse momento é essencial. Então, é, Legal, cara, falar disso. que Isso bom, que surgiu bom, assim, que muito bom. bacana. E traz lucidez, né? Porque é uma É. realidade de fora, se julga muito o atleta, né? Uhum. Pô, como é que pode? Mas na realidade, é, é, o atleta vem com umas verdades. O que que são as verdades? São as crenças, aquilo que para ele é certo. É. Tive atletas que cresceram, Orlando, tenho ainda atletas que cresceram num ambiente onde criminalidade, bebida, droga, prostituição era algo normal. É. Então, para ele aquilo é verdade. Aí o que aconteceu? O cara foi crescendo, se tornou jogador de futebol. E aquilo, houve uma incompatibilidade dessa vida que ele precisava ter regrada com essa vida desregrada. E elas se encontraram. O que aconteceu? Puf, explodiu. Não, não vai, né? Então, às vezes se julga muito o jogador de futebol, mas não se entende o contexto Sim, contexto social, né? social. Brasileiro que a gente tem. Imagina um cara que não tinha esse momento político que a gente está vivendo Uhum. hoje, né? Não vou ficar muito nisso, mas o julgamento que se fulano votou nesse ou ciclano, cara, eu não sei o que esse cara passou, eu não sei o que determinado político trouxe para a mesa dele, para a família, como é que eu vou dizer que aquele é isso ou aquele outro, aquilo outro? Cara, não sei. A Eu famosa não sei. empatia que está faltando muito, né, na Tá, sociedade. tá, e sabe, e assim é o futebol, né? É, Jogador, pô, olha o cara que burro, não é burro, o cara, ele tem umas verdades que se a gente não ajudar, o cara vai se afundar. muito legal. Tá, e aí você começou a mexer com escolinha de futebol também, né? Em 2018, nós startamos um projeto chamado Hope, que a palavra chama esperança, né? É, Fizemos uma parceria com Londrina, né? O Sérgio nos oportunizou. meu conterrâneo, É isso. iratiense, É, somos Irati. é um amigo querido, ele nos permitiu fazer do Hope uma base do Londrina. Então, a gente começou o processo aqui e dava para o Londrina os jogadores que eles quisessem, né? É, até que no ano passado nós entendemos, queria finalizar essa parceria, e esse ano nós adquirimos um clube profissional, né? Um clube profissional chamado Grecal, né? Nós assumimos o clube, né? Mudamos o nome na federação, né? Você sabe bem disso, para que o Hope, né, se tornasse Hope, né, e não mais Grecal. Iniciamos essa empreitada com o intuito daqueles meninos que a gente formava, a gente pudesse dar essa oportunidade profissional. E hoje o Hope é o clube profissional mais jovem do futebol brasileiro. Eu te É, digo isso porque a nossa média de idade da nossa equipe profissional é 17,87 nessa competição, né? Então a gente não contrata, a gente forma e põe para jogar. Porque temos esse propósito, né, essa visão de formar e negociar os meninos, né? Então, poder dar para eles uma oportunidade real de seguir a carreira em outro lugar e a gente vocês estão trabalhando os meninos a partir de que idade lá, Marcelo? nós começamos a partir dos 10, né? Ah, Temos o futsal, o Hope Futsal também. isso que eu ia perguntar. Tem Temos, futsal? temos, opa, Ah, você Prof- falou no início e eu concordo plenamente com você. Eu acho que o futsal ajuda muito na formação desse atleta depois para ele fazer a transição para o campo. total. O professor Sandro Mendes, hoje ele é o nosso responsável pelo futsal, faz um trabalho fantástico. Assim, temos tido muito sucesso no futsal. Campeão, agora vamos para o Campeonato Brasileiro da categoria 2013. São crianças, né? São Pois crianças. é, 2013 já, rapaz. E eu Puta, a quero gente tá falar, ficando velho ainda, Patinho. eu quero falar até um pouquinho daquilo que é prematuro, tá? Me lembre depois, que eu acho que é um assunto bem Uhum. legal. Então, vamos disputar um campeonato brasileiro com essa categoria e forte candidato a sermos campeões brasileiros, tá? Porque temos um quartetinho ali muito bom de... Mais ou menos estilo o time que vocês tinham aqui? Exatamente. Temos um central, um ala, um outro ala e um pivô. Cara, eles são assim, eles jogam como música e se completam assim de uma maneira incrível, sabe? Então, nós somos fortes candidatos aí a ganhar o título brasileiro.
Legal, né? E como é legal, assim, um clube, né, com esse propósito de formar atletas, realmente vocês jogaram, né, a terceira divisão do Campeonato Paranaense esse ano com uma média, imagina uma média de um time profissional jogando uma competição profissional de menos de 18 anos de idade, né? É, e eu tenho uma crítica ao futebol brasileiro, Patinho, que é a seguinte: o futebol brasileiro, né, pelo menos pela grande mídia, ele é analisado somente a Série A, no máximo a Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente está falando de 40 clubes, né, e a gente tem mais de 700 clubes no Brasil. E eu, para mim, o futebol de verdade tá nesse restante aí, que não é nem mencionado, tá de verdade num projeto, né, tão legal como é, por exemplo, o Hope, e tantos outros que a gente tem, assim, só aqui no estado do Paraná a gente tem vários exemplos muito bacanas, né, nesse sentido de formação de atletas, e não só de formar atleta, mas de você passar, né, também uma cidadania para esses guris, né, tem coisas que vão muito mais além do que só a prática esportiva. Eu acho muito legal isso daí, cara. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. É desafiador, né, Orlando? Porque É. o futebol em si, por mais formador que seja, mais de iniciação, ele é caro. O futebol profissional é caro, né? Ou seja, Uhum. é custoso, né? É A custoso. brincadeira é um pouquinho cara mesmo. É, mas a gente sempre procura, talvez você melhor que ninguém sabe, né, que a gente procura honrar os compromissos e fazer, e passo a passo, sem dar um passo maior do que a perna, não temos pressa, temos uma visão bem clara, a gente tem como meta, até 2031, se Deus assim permitir, sermos os principais clubes formadores do futebol brasileiro. Mas o que que tem? Tem planejamento, Patinho. Planejamento. Quem tem meta tem planejamento. É, Isso que vai. Não precisa ser rápido, precisa ser é, consistente, é diferente. Hum, Então temos isso faz parte das nossas decisões, né? Porque quando a gente uhum. tem uma visão, né, a gente tem uma direção e a gente diz não para muitas boas oportunidades que surgem, né? Sim, sim. Quando você tem uma meta muito clara e definida, na verdade, você consegue desescolher várias coisas, né? Porque ideias boas sempre aparecem, né? Mas, não, cara, mas o meu caminho é esse, né? Vou te compartilhar, se você me permitir, Claro. algo pessoal. Eu tenho o planejamento de viver até os 105 anos, Orlando. Sério? Sério? Bah! 2082, 105. O cara ouve e fala, pô, mas o cara tá, né, tá folgado, como? Claro, eu não sei se vou chegar até o 105, mas a minha visão é essa. E eu Uhum. preciso, e aqui talvez vai uma mensagem à galera que está nos ouvindo, e eu preciso entender que para que eu chegue nesse 105, 2082, né, há uma parte que me cabe muito importante disso aí. Eu não sei se Deus vai me levar aos 105, aos 120, ou aos 90, ou aos 80, não sei. Mas a parte que me cabe eu não posso ser negligente. Uhum. A parte que me cabe eu não posso ser negligente. Se eu tenho essa meta. E aí é alimentação, saúde, emoções, relacionamento, uma série de partes que me cabem que eu preciso ser responsável. Depois, se acontecer algo, ou, enfim, aí não é com a gente. E aí a gente leva para a vida empresarial, né? Ou seja, a gente tem essa visão 2031, onde a gente quer estar como um clube referência, né, no futebol brasileiro. Então, a parte que nos cabe é fazermos com que o planejamento ele aconteça, né, para que se, né, tudo correr bem, a gente possa chegar lá o mais perto possível. Ah, que legal. Não, e você já está, né? Na verdade, se for comparar com a concorrência, você já está com meio caminho andado, né? Porque planejamento, essas coisas aí no futebol, o que acontece muito, né? Como existe essa paixão, né, relacionada a futebol, muitas vezes até existe uma tentativa de planejamento, mas isso acaba caindo na primeira derrota, né? Porque daí uma coisa muito imediatista, né? Você está falando de 2031, Lipatinho, né? 9 anos para frente ainda, né? E você já está com esse pensamento. É muito raro isso acontecer, eu acho muito legal, muito bacana. Mas me conta uma coisa, cara. Você hoje, como proprietário, né, do clube de futebol, como que é o dia a dia para você cuidar de um clube? Você falou, né? Futebol é caro, realmente, né? É uma prática que envolve, né, um montante. Como que é o dia a dia? Como que faz para você sustentar um projeto desse? Então, Eu vou no Leandro, eu preciso de muitos Leandros, né? O Leandrão aí que está com a gente, que é um braço direito teu,
Ou Uhum. seja, eu creio que você não faz nada sem pessoas e pessoas de confiança. Eu acho que falava agora cedo de manhã com um atleta sobre a cultura, né? Eu gosto muito dessa palavra porque a cultura ela vem de cima, né? É. Ela vem de cima. E ele me narrava de um atleta que estava com ele no time, que ele falava assim para mim, ô tio, mas o cara vem treinar com a meia baixa, o cara é preguiçoso. Falei, deixa eu te falar uma coisa, ele não, culpa não é dele não. Como é que permitem isso? Uhum. Como é que no Hope hoje não tem ninguém de meia baixa sem caneleira? Os atletas treinam de caneleira e com meia levantada. Por mais que a meia não seja aquela meia maravilhosa, mas tem cultura. Então, eu creio que a cultura é uma junção de ideias que elas vêm de cima para baixo, e você, como gestor, nós, como gestores, porque nós somos gestores da Sim. nossa vida, das nossas finanças, não precisa ter um clube de futebol para a gente ser gestor. A gente precisa passar para esses leandros, né, que Deus coloca no nosso caminho, para que eles entendam a visão e façam a parte que lhes cabe, e aquilo que a gente não sabe fazer. Porque eu, como gestor, eu não sei fazer, talvez, 70% das coisas que acontecem no Hope. Eu não sei fazer um registro, eu não sei fazer, juntar. Eu tenho um Grayson Assunção na minha equipe de trabalho. Olha que privilégio, Grande Gleice, abraço pro Gleice. né? Eu tenho Uhum. o João Ricardo, que é o meu fiel escudeiro, que acho que você conhece bem, Conheço. é o nosso CEO do Hope, que é os meus olhos lá, né? Eu tenho uma Dani Duó, que é a esposa do Milton, que é a nossa administrativa, né? Eu tenho o professor Igor Feltrin, por exemplo, que é o nosso coordenador técnico de todas, né? De todas as categorias de base. E tem o Milton Duó, que é o nosso head coach, que é o nosso treinador, né? Então, assim, essas pessoas, e o Tiago Roginski, que é o nosso grande conselheiro, que é o nosso parceiro em Campo Largo. Matheus Saroli, que é o filho do Caio, né? Do Caio Júnior, né? Que estão. Então, nós temos uma equipe de trabalho. Então, como é que faz? Passando a visão, a cultura para essas pessoas, É. né? Esse é o gestor de verdade, né? O gestor que é o gestor, ele é o guardião da cultura organizacional, né? De qualquer organização. Muito legal, cara, o que você está falando. É uma aula aqui. Tô curtindo pra caramba. E então, né, você tem esse planejamento e tal. Você falou que você queria falar sobre a questão de prematuridade, né? Isso. Que, Legal, legal. Não, eu queria o- compartilhar isso porque a gente que trabalha com futebol, e quando começa a trabalhar com categorias de base, a gente lida muito com o pai, né? Pai de atleta, e eu tenho essa empatia que você falou, essa palavra, que ela cabe bem em qualquer momento, porque eu fui atleta e hoje eu também sou pai de atleta. Então a minha Uhum. visão é diferente da deles. Eu vejo meu filho Benjamin, que tem 14 anos, que ainda a chavinha dele não virou, e eu não exerço, não coloco nele nenhum tipo de pressão, nenhum tipo o que eu procuro é orientá-lo, né? Aí a gente leva para a ótica dos pais que, né, tem uma outra profissão, que tem uma outra visão da vida, que se deparam com um filho que começa a se destacar e a ganhar um protagonismo, né? Então eu me deparo com muitas situações assim, Orlando, de pais que entram literalmente em desespero numa faixa etária da vida dos filhos, que quando o que há de se fazer é dar-lhes muita casa, muito pai e mãe, muita família, muito amor, fazer com que eles estejam em lugares competitivos, onde a logística dos meninos não seja nenhuma loucura. Eu vejo pais, às vezes, com um menino tem 12 anos, que acha que levá-lo para o Flamengo é o melhor caminho. Eu falo assim, esquece. Esse momento ele tem que estar no lugar. Ah, o Flamengo quer, então o Flamengo que espere. A Uhum. oportunidade não vai deixar de acontecer, né? Digo Flamengo por dizer um grande clube, né? E eles entram assim num desespero tão grande, né? Quando o que eles têm que fazer ao meu modo de ver, claro, é exatamente cuidar do filho, dar-lhe muito amor, disciplina, fazer com que ele esteja em lugar competitivo, sim, apoiá-lo em todas as competições, ensinar que o filho tem que ouvir a voz do treinador. Eu adoro dizer, Pai tem que ser pai, né? tem que ser pai, tem que É, ser pai, né? o que tem hoje é muita projeção, né, Patinho, eu acho, né, do pai. Ah, não, meu filho vai ser craque e tal, tudo que é legal você ter esse, né, essa vontade, né, mas eu acho que é muito mais importante fazer o que você acabou de dizer, né, de criar a raiz primeiro para depois, né,
elevar esse nível. Eu lembro, Orlando, que esses dias, não faz um tempinho, foi o pai de um atleta no escritório e ele estava incomodado porque o filho dele não jogou, jogou fulano, ciclano, ele foi lá e ele começou a falar, já tava ficando cego assim, né? Não, porque meu filho e tal, como é que pode, treinador, e blá, 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 blá. Eu falei assim, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor trabalha com o quê? Não, eu trabalho numa empresa de segurança, né? Eu não lembro exatamente as palavras que eu usei, mas eu falei com muito cuidado, com muito respeito. A seguinte frase, foi assim, o senhor não entende futebol. Ou seja, o senhor é um especialista na sua área de segurança, mas aqui ninguém está de sacanagem com seu filho, ninguém está prejudicando ele. O que, que aconteceu? Que o treinador entendeu que aquele outro atleta era mais importante para o sistema coletivo da equipe e pôs ele para jogar. Ponto. Ninguém aqui, né? Não foram essas palavras que eu usei, mas a mensagem foi essa, né? Até porque eu estou falando com um pai, né? E a gente respeita muito, mas a maior parte dos pais, Orlando, a maior parte não entende do futebol em si, né? Uhum. Não entende. E a gente orienta, procura orientá-los para que eles vejam o seu filho como filho e não como produto. É. E isso é existe eu imagino a dificuldade, porque, né, eu tenho dois filhos e duas enteadas, né? Oh, Então é quatro. 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 A turma é grande aqui. E eu vejo muito na escola também, tudo, como os pais hoje acabam desviando um pouco da função que é a deles mesmo, pai brigando com o professor, do mesmo jeito que brigou com o teu treinador, que foi cobrar lá. Então eu imagino que essa coisa de ser pai, né, que é ensinar valores, princípios, né, esse tipo de coisa, respeitar o professor, respeitar o treinador, que é algo que nós temos praticamente a mesma idade, a gente cresceu desta forma, e os pais hoje, não, quero fazer diferente, né, do que meus pais fizeram comigo, tá tudo errado, não, eu quero ser um pai amigo, e quando você é pai amigo, na verdade, você não é pai, né, você tá sendo outra coisa, né. Não tem muito a ver com o podcast, mas eu achei Não, mas oportuno. eu concordo 100% contigo. Eu falei isso com É, minha filha esses dias. é, Falei, filha, eu não sou seu amigo, é, eu sou seu pai. é, Ela olhou assim. Falei, sabe por quê? Porque amigo não dá vida pelo amigo. é. E eu dou a vida por você, pelos seus irmãos. Eu Eu sou pai, não aqui em sou. casa é nesse sistema Essa também, linha. viu? Não tem muito esquema, não. Patinho, deixa eu dar uma pausa aqui. Cara, o papo tá tão bom que eu quase esqueci de pagar a conta da lojinha, pra você ter uma base. Rapaz do É, céu. Bom, te falei, né, que eu vim hoje de Celeste aqui, né, em homenagem a você, ao nosso querido Uruguai, né, Obrigado. mas você sabe que a capivara aqui, ela é o bichinho de estimação aqui de Curitiba, né, Claro. e a da Cap, cara, é uma marca, né, de roupas masculinas, né, com muito conforto, muita qualidade, roupas muito bacanas mesmo, e usando, né, lá na loja que o Leandro vai colocar aqui, né, a loja online da DACAP, o cupom Gestão FC, você tem 10% de desconto em qualquer Bom, um dos produtos, né? E mais uma coisa, viu, Lipa? me conte. O convidado que vem aqui ganha também um produto da Que DACAP. maravilha. Você vai sair da sala Aonde é a com isso. loja? A loja é loja online, Online. e é uma loja aqui de Curitiba. A gente está, né, incentivando o pessoal, né, a consumir, né, um produto nosso aqui, um produto local, que eu acho bacana também, essas iniciativas, né, empreendedoras. Um abraço para o Renato lá, obrigado pela confiança. Bom, Então, essa é a DACAP. Além da DACAP, eu queria falar, né, a gente está falando de processo de organização aqui, né, das coisas, e a gente tem um outro parceiro nosso que é o Egol Sistemas, né? uau. O Egol é um sistema, um software de gestão que atende ligas, escolinhas, clubes profissionais de futebol, federações, né? Então, é uma empresa com mais de 10 anos no mercado e que é uma ferramenta espetacular, né, para os gestores, para o seu dia a dia, que traz soluções muito eficazes. Um abraço para o Rafa também lá, obrigado pela confiança. E também, se você entrar em contato com o Ego e com, né, usando o cupom
do Gestão FC, você vai ter um desconto muito especial na licença de uso, além de receber gratuitamente uma demonstração de como o sistema pode ajudar no seu dia a dia, do seu clube, da sua liga, da sua escolinha, Que né? top. Então, um abraço aí, né? É importante a gente ter também esse pessoal que acredita no projeto, né, Com Patinho? certeza, né? E você falou, né, da CAP e do Uhum, EGO, né? É, uhum. a da CAP, eu vejo a tua linda camisa. Se eu vou querer uma dessa aí, viu? Se for possível, Opa, vamos dar um jeito aí. olá, Renatão. Vamos providenciar uma dessa aqui, ó, É, Celeste Olímpica. e é legal porque o EGO, né, o sistema que te ajuda assim a você organizar, né? Assim, Sim. a você Processos, né? processos, né? Processos, isso te facilita muito no seu dia a dia, né? Você não gere nada sem processos, né? Sem você ter caminhos a seguir ali, né? E esse tipo de software, né, é uma ferramenta extremamente importante, né? Para qualquer. Você vê empresas gigantescas usando isso, e hoje é legal que no futebol cada vez mais o pessoal tem usado, sabe? Então, Sensacional. é, Parabéns. Parabéns e ó, valeu. obrigado ao pessoal que nos apoia, né? Muito bom. Isso aí. Lipa, deixa eu falar um negócio, né? A gente está aí nas portas da Copa do Mundo já, e eu tenho perguntado aqui um pouco, porque a gente fala de gestão, de trabalho, mas assim, chegou a Copa do Mundo, a gente é torcedor, né? E Esse é o aí a gente investidor. olha, né? E eu tenho perguntado a expectativa de todo mundo pela seleção brasileira, e para você eu vou perguntar pela seleção brasileira e pela seleção uruguaia. O que que você acha? Eu Como é que. acho que o Brasil vai ser campeão do mundo. Eu creio É, que o Brasil tem tudo para ser campeão do mundo, tem timaço, timaço. Eu creio que o Tite vem pronto aí para levantar o caneco. Eu vejo que a seleção ela vem assim com um grande craque que é o Neymar e com uma equipe, sabe, que não é tão dependente dele. Ou é. seja, nós temos variantes, cara, que Tem são os moleque bom de bola ali na frente, né, cara? temos variantes assim que eu não sei quem é que tem. Então eu creio que o Brasil desejo, quero, né? Digo desejo porque a minha seleção não vai ser campeã do mundo, a minha seleção vai fazer uma grande Copa do Mundo, né? Vai incomodar, eu creio que vai passar a primeira fase. é, e Eu acho aí que dá para cruzar ainda, dá né? para apoiar. Nas oitavas já, né? E aí eu te digo assim, aí voltando um pouquinho do início da nossa conversa, eu espero que o Brasil não cruze com o Uruguai. Não por medo do Brasil, né? Não é isso. É porque o Uruguai é carne de pescoço. É difícil jogar contra o Uruguai. É, É difícil, né? É difícil. Então, talvez Brasil e Portugal, né? Pode ser um cruzamento. Também é difícil, mas é diferente. O nível técnico e aquilo que tem dentro do jogador uruguai não tem dentro do jogador português. Não tem, na é. sua grande maioria, né? A raça, o jeito uruguaio. Bom, eu, né, já te falei, então você imagina que minha segunda seleção, né, na Copa do Mundo é o Uruguai, né? Então eu É torço, eu assisto o jogo do Uruguai direto, cara, e gosto mesmo. incrível. Então eu também espero que não se cruzem. E Tô na nós, mesma torcida que você. não gostaria não, porque eu acho que não quero passar por esse, mas eu acho que é provável. Bom, tem que ver quem é que O finaliza. Uruguai tá fazendo uma transição bacana agora, né? Tem uma Ah, molecada nova chegando lá e os caras bons, né? Muita qualidade. e eu acho que o Uruguai foi cirúrgico trocando o treinador, porque o Né? maestro, o maestro Tavares, ele já estava um pouquinho cansado, sabe? É, eu acho que estava desgastado já, né? Ele é uma Ah, lenda, né? é Mas uma. assim, mas É, também concordo que eu acho que tudo é ciclo, né? Eu acho que o dele já estava bem claro que estava se encerrando ali, né? E tinha que dar uma renovada na coisa, né? e esse treinador, eu joguei contra ele, chama Uhum. Diego Alonso, ele jogava no Bela Vista, depois jogou em vários clubes. Eu encontrei ele no Monterrey do México, ele foi treinador do Monterrey há 2 anos, 3 anos atrás, se não me engano. Então, um cara assim que traz um conhecimento e a modernização, talvez que venha a ser o plus, né? Além de ele é muito enérgico, sabe, o Diego Alonso. E é diferente do Maestro, o Maestro já era um cara, um senhor de idade, né? Já, né, alguns problemas físicos também que querendo ou Tava com muito não, problema de saúde, né? querendo, Felizmente. Orlando, afeta na equipe, né? Ou seja, Uhum. Uhum. afeta. Ah, legal. Bom, tomara que não se cruzem. Vamos torcer. Vamos torcer. Me diga uma coisa, né? Marcelo Lipatinho hoje, né? Empresário, né? Dono de clube de futebol, agente jogador, né? O Marcelo hoje está com 45, Marcelo? 45.
45. O que que o Marcelo de 45 daria de conselho para o Marcelo de 18? Uau, rapaz, que pergunta. O que que eu daria de Qual 45? era o conselho? Hoje a gente pensa, eu penso muito diferente do que eu pensava antes, né? Uhum. Mas eu vejo que o Marcelo de 18, ele não era muito diferente do Marcelo de hoje. Porque, vamos lá, porque o Marcelo de 18 tinha, rapaz, que pergunta inteligente a sua, né? Eu vou procurar ser Foi com cirurgião. 18 que você falou que você saiu do Paraná, você foi dispensado do Paraná, não foi? Foi, foi, É. foi. É, com 18, eu lembro que eu despertei assim, foi um choque para mim ter sido mandado embora do Paraná, sabe? E aquilo me fez bem. As porradas que a gente leva na vida, Uma né? bênção, né? Porra, As dificuldades, elas são muito subestimadas o povo acha que é azar, que é macumba, que é qualquer coisa, mas não é, cara, é para te deixar mais forte. então todas as porradas que eu levei na minha vida, as decepções e frustrações que eu tive, que a gente tem, né? Uhum. Cara, me fazem ver a vida de uma maneira diferente. Você falou uma palavra que eu amo, que é empatia, né? A gente vive num mundo onde hoje é tudo muito raivoso, é tudo muito, né? Tudo, cara, não se tem empatia, não se tem compaixão, não se tem misericórdia, não se tem, né? Muito intolerante, né? Muita intolerância. Uhum. Eu acho que o Marcelo de 18 anos, hoje eu sou mais tolerante. Né, eu aprendi essa empatia, né? A vida me ensinou. Eu era muito rigoroso, eu era muito. Então, se eu pudesse ter a misericórdia que eu tenho hoje, não é que pudesse ter, mas talvez eu olharia para mim com 18 anos e eu perceberia essa falta de empatia, né? Que a vida Pega leve, moleque. calma, não é ferro e Não fogo, né? precisa, Não calma. precisa, Tá tudo certo. eu era muito 880, sabe? Uhum, uhum. Hoje não, hoje eu trabalho com 40, 45, com 8, sabe? A gente tem que. É. Eu joguei no Japão e os prédios, eu passei 3 terremotos lá, e os prédios, eles são feitos para isso, né? Ou seja, para balançar. Eles não Aham. são assim, né, como são construídos, por causa dos terremotos. Então, essa flexibilidade que eu não tinha aos 18, né? Então, é isso. Ah, que da hora. Muito massa. Que bom. Gostei bastante da resposta. Patinho, putz, ai, que dó ter que acabar o episódio, viu? Convida mais vezes que eu venho. Ah, Você vou convidou convidar na, com na, certeza. na quinta, eu já te disse sim, agora. Aí, não, e foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. É, que história de vida. Você falou sobre N assuntos aqui e de uma forma muito profunda, que eu achei muito legal. Foi uma honra, cara, ter falado contigo aqui. Isso só é, deixa a gente mais contente com esse projeto, esse podcast aí, de trazer gente tão boa igual você para conversar com a galera aí. Uau, sensacional. Eu que te agradeço. Eu que te Hum, agradeço. Realmente, o Gestão FC é um presente que você dá para aqueles que, assim como eu, querem aprender constantemente, porque cada história, né, que você ouve eu acredito que muita gente possa ter pego insights aqui uhum. e chaves que viram, né, fichas que caem, e se a gente agregar na vida de alguém, isso já é válido, né? Então, parabéns, parabéns, continue firme, me chame mais vezes que eu venho, se o pessoal quiser, Vamos. né? E vamos, Já vamos. está convidado de novo, com certeza. Obrigado, obrigado. Te desejo todo o sucesso do mundo em todos os seus projetos. Você é merecedor, viu, cara? Você é um cara diferenciado no meio aí e fico muito feliz de ver os seus projetos dando certo e com certeza 2031 é logo ali, vocês vão chegar com certeza nos objetivos de vocês aí, tá? Amém, 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 que assim seja, graças a Deus Hum, por tudo, né? E vamos adiante, estou à é, disposição, hum, né? E se você me permite, até para deixar um recado para aquela galera que nos ouve por agora, favor. eu falei em algo que eu achei interessante, que é a parte que nos cabe, né? Teve uma vez que eu fui perguntar para um amigo meu, eu falei assim, Carlos, o nome dele é Carlos, é, por que você não se posiciona ou não faz isso, não faz aquilo, né? E ele, muito sabiamente, ele me respondeu assim, Marcelo, porque essa não é a parte que me cabe.
A parte que me cabe ele é pastor, né? É cuidar dessas vidas e é cuidar, não é fazer isso aqui. E isso me ajuda a realmente convidar, né, aquela galera que nos ouve a se responsabilizarem pela sua vida, né? Autorresponsabilidade, Orlando, é a certeza absoluta que eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. A culpa não é do Lula, não é da Dilma, não é do Bolsonaro, não é do Trump, não é do futebol, do empresário, eu sou responsável pela vida que eu tenho levado, né? A gente sabe que a gente se depara, né, com muitas situações. Eu fui empresário do Caio Júnior, você lembra do Caio? Então, vivi intensamente aquele acidente aéreo da Chapecoense, né? Então, situações como essa na vida, elas acontecem, ou seja, tragédias, doenças, assim, mas é um percentual ainda muito pequeno com o resultado total da vida de cada um de nós, né? Então, o convite que eu deixo para a galera que nos ouve, que tem interesse no futebol, que eles não, não coloquem amuletos aos seus insucessos, dizendo que é fulano, que é ciclano, não, que a parte que eles cabem, eles possam ir atrás, possam ser responsáveis, porque somente assim a gente vai ter um país melhor, uma família melhor, um clube melhor e uma saúde melhor quando a gente se responsabilizar pelos nossos resultados, pela nossa vida. Então, galera, responsabilizemos-nos com empatia, com todos esses componentes emocionais, né, Orlando, que fazem parte da vida, né, porque somos seres humanos, para que a gente possa construir um amanhã melhor. Puta. Bravo. Muito legal. Muito bacana. Foi um privilégio. Obrigado de verdade, né? Bom, eu espero que todo mundo tenha gostado como eu gostei, né? Marcelo Lipatin, senhoras e senhores, aqui. Acesse nosso canal de cortes, nossas redes sociais, né? @Hope Internacional, para quem quiser conhecer o projeto. É isso aí, Hope Internacional. O Leandrão vai colocar aqui também, né? E é isso aí, galera. Obrigado, né, por acompanharem mais um episódio. Esse é o Gestão FC Podcast e aqui futebol é o nosso trabalho. Valeu, até a próxima semana. Um abraço a todos. Valeu. Cara, que do caralho. É tudo do seu jeito, é pra você. Tem TV, tem geladeira, furadeira e celular. Do quarto pra cozinha, tudo pro seu lar. Nas lojas MM você escolhe no cartão ou no carnê. É tudo do seu jeito, é pra você. A Lojas MM está aqui pra te atender. É tudo do seu jeito, é pra você. Na Lojas MM você sai satisfeito. Sabe por quê? É tudo do seu jeito, é pra você.